Desde o final do ciclo de alta de 2021, o mercado de criptomoedas derreteu. Mas a partir do final do ano passado, nós vimos o início de uma recuperação. Então agora, faltando poucos dias para 2024, eu acho que é importante discutirmos quais criptomoedas são aquelas que você deve considerar investir e até qual valor elas realmente podem chegar. Por exemplo, será que o Bitcoin poderia valer 120 mil dólares? O Ethereum chegaria a 10 mil dólares? E quanto a Polygon, será que ela atingiria os 50 dólares? Bom, nesse vídeo eu vou passar por todas as notícias atualizadas, falar sobre os fundamentos das criptomoedas. Eu também vou falar sobre essas previsões de preços para cada criptomoeda que os grandes institucionais estão fazendo nesse momento. Será que essas previsões realmente são realistas ou apenas um sonho? Então agora vamos entrar numa máquina do tempo e voltar até o dia 16 de outubro, o dia em que um dos maiores portais de notícias de criptomoedas, o Cointelegraph, soltou por acidente a notícia falsa do mercado sobre a aprovação do ETF de Bitcoin da BlackRock pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, o que causou uma alta repentina na criptomoeda. Embora eles tenham corrigido o erro em meia hora, o impacto disso foi enorme. O Bitcoin saiu dos 27.900 dólares para quase 30 mil dólares por unidade, e assim quase 100 milhões de dólares em posições shorts foram liquidadas. Essas são aquelas posições que apostam na queda do mercado. Esse incidente, olhando do ponto de vista do price action, mostrou muita coisa para nós investidores. Basicamente, ele mostrou que o mercado ainda não estava precificando de forma eficiente a probabilidade de aprovação dos ETFs de Bitcoin. Ou seja, o preço do Bitcoin estava com um grande desconto de Black Friday. Só que para irmos além e chegarmos nas previsões dos preços de Bitcoin, é importante entender do impacto na capitalização de mercado quando estamos falando sobre os ETFs de Bitcoin à vista. Porque o preço de uma criptomoeda ela é definido por basicamente duas coisas: a quantidade de moedas que existem em circulação do mercado e a capitalização de mercado que ela possui, ou seja, quanto dinheiro está alocado naquela cripto. E é exatamente por esse motivo que hoje o Bitcoin, com uma capitalização de 720 bilhões de dólares, dividido por 19,54 milhões de moedas em circulação, chegamos no valor final de 36.847 dólares e 49 centavos. E é por esses mesmos dois motivos que não importa o valor da moeda quando você está comprando ela. Por exemplo, as meme coins, que cada unidade custa frações de centavo, para elas chegarem a valer $1 apenas, a quantidade de dinheiro entrando nesses projetos teria que ser absurda, algo que é improvável. Mas agora eu vou falar sobre mais alguns acontecimentos para você entender o quão importantes são os ETFs de Bitcoin à vista para aumentar a demanda pela moeda. Na verdade, há 10 anos atrás, esses gêmeos entraram com um pedido para o primeiro ETF de Bitcoin lá nos Estados Unidos. Então isso não é novidade. Só que desde então, o Bitcoin saiu de uma capitalização de mercado de apenas $1 bilhão para mais de 700 bilhões de dólares hoje. Fora que o Bitcoin atingiu a sua máxima histórica de 1,28 trilhão de dólares durante o último mercado de alta em 2021. Só que durante todos esses anos, a SEC nunca aprovou um único pedido sequer de ETF de Bitcoin à vista. Mas quando chegou a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, em junho desse ano, as coisas mudaram um pouco de narrativa. Porque junto a esse pedido da BlackRock, mais de 10 outras gigantes do mercado financeiro seguiram o exemplo dela. Uma vez que agora é quase certo que os pedidos serão aprovados, muito diferente do que aconteceu há 10 anos atrás. E o prazo da SEC é de dar uma resposta até março de 2024 para os pedidos que foram apresentados até junho desse ano. Só que uma decisão pode acontecer muito antes disso. Existem aí várias datas circulando no mercado, mas muitos estão de olho no dia 10 de janeiro, como uma data extremamente importante, já que esse é um prazo final conhecido nos Estados Unidos e pelo mercado como prazo de reclassificação dos ETFs à vista. Outra coisa importante é que dentro dos vários pedidos de ETF, a SEC não vai dar às instituições uma vantagem aprovando um antes do outro. Então a nossa equipe espera que assim que sair a decisão para um único ETF, todos os outros terão o mesmo caminho, sendo aprovado ou rejeitado. Inclusive, vários analistas do mercado dizem que as chances de aprovação chegam em mais de 90% em janeiro. Você pode pensar, mas o que essa aprovação significaria para o mercado cripto? Bom, pensando nos investidores institucionais, ou seja, as empresas, esses novos ativos podem ser uma grande mudança, porque comparado a outros métodos que existem hoje para fazer uma compra de bitcoins, os ETFs acabam sendo uma opção muito mais barata e também muito mais segura para os institucionais, porque assim eles não terão o incômodo de gerenciar o risco de armazenar wallets e nem chaves privadas, porque todo esse trabalho vai ficar sobre a responsabilidade do gestor desses ETFs. Além disso, os investidores poderão comprar o Bitcoin através de plataformas que eles já estão acostumados e familiarizados, como por exemplo corretoras tradicionais. Isso porque o Bitcoin deixa de ser uma moeda que poucos investem, porque o acesso é um pouco mais difícil, e passa a ter uma
uma abertura muito maior para o mercado, justamente porque os ETFs vão abrir um meio de investir neles que é regulamentado pela SEC. Isso oferece para qualquer investidor uma sensação de segurança e dissipa qualquer medo de eles serem enganados. Mesmo com esses ETFs chegando com taxas um pouco mais altas do que comprar o Bitcoin diretamente numa exchange, esses ETFs dos Estados Unidos geralmente costumam ser muito mais baratos do que outras rotas tradicionais. Outra coisa que pouca gente já percebeu é que a maior riqueza, a maior parte do dinheiro está nas mãos dos investidores mais velhos do mercado tradicional. Olha só para você ter uma noção, a concentração de riqueza mundial está nas pessoas com mais de 50 anos de idade. Só que ao mesmo tempo, pela diferença de geração e crenças, poucas pessoas com mais de 50 anos investem em cripto. Então imagina só que apenas uma pequena parte desses investidores mais velhos agora com os ETFs queiram investir em cripto. O impacto disso no preço do Bitcoin pode ser enorme. Isso já nos leva direto para as previsões de preço do Bitcoin dos especialistas. A primeira previsão vem da Galaxy Digital, uma empresa que faz o gerenciamento de ativos digitais, e eles soltaram um relatório sobre as possibilidades depois da aprovação dos ETFs de Bitcoin. E eles identificaram 3 canais principais que vão trazer dinheiro para o mercado, incluindo bancos, corretoras e consultores de investimento. Então, em outubro desse ano, esses 3 canais juntos foram avaliados em mais de 48,3 trilhões de dólares. É muito dinheiro. E dessa forma eles fizeram uma estimativa dos preços do Bitcoin usando a estatística. E basicamente eles dizem que se o Bitcoin for adotado por pelo menos 10% do total de ativos disponíveis em cada um dos 3 canais, sendo que eles precisam ter uma alocação média de 1% cada. Traduzindo tudo isso, o fluxo de dinheiro para os ETFs de Bitcoin serão de 14 bilhões de dólares no primeiro ano, depois da aprovação. Depois, no segundo ano, vai ser um fluxo de mais ou menos 26,5 bilhões de dólares. E depois, no terceiro ano, terá uma entrada de 39 bilhões de dólares. Só para você ver o quanto isso representa no preço do Bitcoin, os autores do relatório utilizam os ETFs de ouro como um ponto de partida. Então, assim, nós chegamos no preço do Bitcoin aumentando em 6,2% no primeiro mês após a aprovação dos ETFs, e nos meses seguintes essa alta vai ser menor até chegarmos no mês 12 com um aumento de 3,7% no preço. Tudo isso significa um ganho de 74% em apenas um ano do Bitcoin. Então é possível que o preço do Bitcoin 12 meses após a aprovação do ETF chegue nos 59.800 dólares. Além disso, o relatório fala que essa é uma estimativa modesta e que, na verdade, os preços podem ser muito maiores do que esperado. E essa mesma gestora, eles realmente acreditam nisso, então eles são skin in the game e colocaram dinheiro no Bitcoin, no Ethereum e no mercado cripto. E antes de divulgar essa previsão, eles compraram 4.000 Bitcoins, atualmente no valor de 140 milhões de dólares. E além disso, eles também colocaram alguns Ethers em EIO. Olha, se você também está otimista e quer investir em cripto, apenas garanta que você está fazendo isso da forma correta e com a estratégia correta. E é por isso que no dia 23 de novembro eu vou fazer um desafio aqui, vai ser uma live e um encontro, em que você só precisa de R$100, acesso à internet, um computador ou celular e vontade de ser livre. E nesse desafio eu vou mostrar tudo o que você precisa para investir em cripto e também ganhar dinheiro em cripto, uma boa estratégia que garanta rentabilidade e também segurança. O link para você entrar no grupo do WhatsApp para receber mais informações sobre isso vai estar aqui abaixo da descrição. Voltando aqui, a segunda empresa que lançou a previsão de preços do Bitcoin depois dos ETFs foi a Quant. Essa é uma empresa de análise de dados e eles acreditam que depois das aprovações todo o mercado de criptomoedas vai crescer em 1 trilhão de dólares. Para contextualizar isso no preço do Bitcoin, olhando para o maior fundo de ativos digitais do mundo, o GBTC, ele possui cerca de 6,7 bilhões em ativos. Essa é basicamente uma fração do quanto de dinheiro vai entrar se os ETFs de Bitcoin à vista forem aprovados. Isso já dá ideia de quanto o mercado cripto vai mudar bastante com a decisão da SEC. E essa Quant Crypto sugere que se as empresas que buscam investir em ETFs de Bitcoin colocarem apenas 1% de seus ativos, o Bitcoin ia receber de dinheiro cerca de 155 bilhões de dólares em capitalização de mercado. Olha isso que loucura! Se isso acontecer, o preço do Bitcoin pode subir para algo entre 50 até 73 mil dólares. O único problema com essas previsões é que não tem como saber de onde eles estão tirando o valor de referência de 1%. Mas nesse caso a empresa admite que é uma estimativa conservadora, ou seja, o crescimento real da moeda pode exceder em muito esses números. A seguir temos a nossa terceira e última previsão do Bitcoin, que se refere aos meses seguintes depois da aprovação do ETF. E nessa ela diz que até o final de 2024 o valor do Bitcoin poderá atingir os 120 mil dólares. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa previsão porque é uma faixa que é esperada por outras instituições também. Só que essa outra previsão ela não se baseia na aprovação dos ETFs de Bitcoin apenas, mas sim na ideia do halving. Como os mineradores de Bitcoin estarão ganhando mais, é provável que eles vendam menos de suas moedas extraídas no mercado, levando a uma escassez ainda maior que vai aumentar os preços do Bitcoin. E se você já está nesse mercado há mais tempo, sabe que o Bitcoin acaba atingindo a sua máxima alguns meses depois do halving. Pelo menos foi assim
nos ciclos anteriores. Só que é claro que você não deve tomar uma decisão com base no desempenho passado, porque isso não significa que você terá o mesmo resultado no futuro. Olha aí o que aconteceu com a Blockbuster, por exemplo. Ou seja, use essa informação apenas como mais uma hipótese para a alta do Bitcoin, e não como uma certeza. Então, só para resumir, as próximas narrativas para a alta do Bitcoin são: primeiro, aprovação dos ETFs spot de Bitcoin nos Estados Unidos. Segundo, halving do Bitcoin. Terceiro, corte na taxa de juros dos Estados Unidos e da Europa. Eu não falei muito aqui, mas esse corte pode trazer dinheiro que está na renda fixa em mercados mais seguros para mercados mais voláteis, como por exemplo o Bitcoin e também o mercado de ações. Mas esses três são uma série de indicadores fortes que sugerem que o preço do Bitcoin provavelmente vai disparar no ano que vem. Mas isso também nos leva para a previsão dos preços do Ethereum. Olha só, depois do anúncio que a BlackRock também vai lançar um ETF de Ethereum, a visão do mercado sobre essa moeda também mudou bastante, e isso fez com que o preço do ETH disparasse até os $2.050. Só para você ter ideia, no início de outubro esse grupo projetou que o valor do Ethereum poderia chegar nos $8.000 por unidade até o final de 2026, o que significaria um aumento de 4 vezes em relação ao seu valor atual de cerca de $2.050. Isso é o mesmo que colocar R$10.000 em Ethereum e tirar R$40.000 no final. O número crescente de empresas adotando a tecnologia de blockchain também está crescendo cada vez mais, e o espaço para o crescimento dos contratos inteligentes é gigantesco. E como o Ethereum é a moeda dominante em contratos inteligentes, com cerca de 43% da participação no mercado global em 2022, no longo prazo o ETH, que é a criptomoeda da Ethereum, pode destruir as suas concorrentes à medida que o mercado cresce. E a estimativa para o tamanho desse mercado é de 1,1 bilhão em 2023, e até 2030 terá um crescimento enorme, com uma taxa média de 81,9% de crescimento, atingindo mais de $73 bilhões até 2030, um crescimento de 73 vezes em comparação com hoje. Fora tudo isso, o Ethereum também está bem posicionado em outros nichos que também são fortes, como por exemplo o crescimento da Web3 com jogos e criação de tokens digitais. Além disso, existe o setor de jogos da blockchain, que também aumentará de $7,9 bilhões em 2023 para 31 bilhões em 2030, o que também representa um ganho de 38 vezes. E só para você ter uma comparação, a indústria de games atual, no geral, vale $217 bilhões. Então toda essa narrativa foi utilizada para chegar nessa previsão de $8.000 por unidade da Ethereum. E os autores do relatório ainda reforçam que essas são previsões de curto prazo, uma vez que no longo prazo eles esperam que o Ethereum chegue na faixa dos 26 até os 35 mil, aumento de 14 a 19 vezes no valor de hoje. Só que outra coisa que não foi considerada nesse relatório são os ETFs de Ethereum, que ainda não existiam rumores na época. Então eles não consideraram a pressão de compra sobre o Ethereum utilizando os ETFs de Ethereum. E essa pressão vai ser tão grande quanto para o Bitcoin. Só que a diferença vai ser o volume de dinheiro para cada uma das moedas. Mas agora vamos entrar na previsão de preços da Matic, que é uma das moedas mais promissoras do mercado. Pegando as previsões das plataformas OpenEdge e Finance Shots, eu já adianto que essas também são previsões mais conservadoras. E para essas previsões eles possuem 3 faixas de preço: o preço médio do ano, a mínima e a máxima. Então eu vou falar apenas o preço médio. Em 2024, a estimativa da Matic, que na verdade vai ser o token pool, é de $3,05 por unidade, o que representa no preço atual uma valorização de 3,3 vezes. Já nos anos seguintes, eles continuam bem otimistas, com o valor dessa moeda que continuará subindo até chegar em 2026 em um valor de $5,75 por unidade, o que representa um ganho de 5 vezes no preço atual. Já em 2030, cada token estará custando em média $10,25 por unidade, que significa um ganho de 10 vezes. Já outra moeda com grande potencial também é a Solana, e a empresa VanEck publicou um relatório com 3 cenários para o preço de Sol até 2030. E eles dividiram basicamente um cenário base, um cenário negativo e um cenário positivo. E já circulou por aí algumas estimativas deles que eles esperam que a Solana possa crescer 10.000% até 2030. Essa, no caso, é a perspectiva mais otimista da empresa. Só que eu prefiro olhar para o cenário negativo e de base, que costumam ser mais realistas. E a VanEck, ela assume que no cenário base a Solana representará aproximadamente 30% de toda a adoção de criptomoedas até 2030. E a projeção dele sugere que a Solana vai monetizar o equivalente a 20% do que o Ethereum monetiza. E isso acontece principalmente graças às diferenças da comunidade de cada ecossistema. Então, com essas premissas, a VanEck prevê que o preço da Sol chegará a $335 em 2030, o que significa 5 vezes o valor da moeda hoje. Já no caso da perspectiva de baixo, eles são mais tenebrosos, e eles calculam como se a moeda fosse superada por todas as suas concorrentes. E assim, o preço de Sol cairia para $10 por unidade lá em 2030.
E olha, isso realmente pode acontecer porque no mercado de altcoins, muitas moedas que existem hoje vão deixar de existir daqui a alguns anos, e outras que ainda nem foram lançadas vão assumir posições maiores no ranking. Para você entender isso melhor, é só comparar as moedas que estavam no top 20 em capitalização de mercado em 2016 com as moedas que existem hoje. Várias deixaram de existir. Então, nesse intervalo de 9 anos, muita coisa mudou. E eu acredito que até 2030 muitas coisas também vão mudar nesse ranking. E é por isso que quando se trata de altcoins, nada é previsível em um prazo tão grande. Mas agora olhando para o cenário otimista deles, eles sugeriram que se a Solana contornar esses desafios das suas concorrentes e ter um status similar a do Ethereum hoje, o valor da Sol poderia disparar para incríveis $3.200 por moeda até 2030, e assim gerando possíveis receitas de 51,8 bilhões. Isso representa um retorno de 51 vezes do preço atual. E falando mais do que a empresa espera, no geral eles estão mais otimistas do que pessimistas com Solana. Então o preço da moeda pode ficar entre a previsão base e a previsão otimista. Fora tudo isso, as outras narrativas também podem ajudar o preço da Solana a subir, como por exemplo a aprovação dos ETFs e o halving do Bitcoin, porque isso naturalmente gera mais demanda no mercado cripto, mesmo que seja do Bitcoin e do Ethereum, acaba respingando nas outras altcoins. Então para você aprender a montar uma carteira de cripto e também ter segurança nessas escolhas e não escolher qualquer coisa aí do mercado, qualquer porcaria, lembra que vai ter o evento no dia 23 e é só você se inscrever aqui embaixo para você entrar no grupo do WhatsApp, para você receber os materiais e também ter mais informação. Também estarei deixando aqui em cima o próximo vídeo para você assistir e conhecer mais sobre o mercado cripto, mas ainda não clique nele antes de você ter certeza de que você esteja inscrito neste canal para construir uma mente rica, beleza? Então eu te espero lá. Falou, um abraço!